muitas coisas que fazem a música pesada, sabe, irmãos? E precisamos força para podermos levar até o final. Irmãos, tem um ditado que as pessoas criaram, e sempre as pessoas criam ditados, né? Provérbios. E tem um provérbios aí que diz que o peixe é pego e o homem é pego por onde? Pelas palavras da boca, não é isso? Então, o assunto de hoje é esse. O peixe é pego pela boca e o homem também. Jesus certa vez disse assim: vinde e vos farei pescadores de almas. Desde ontem que eu estava pensando, comecei a pensar, pensei, e hoje pela manhã a palavra que Deus me deu foi a respeito de palavras, dos lábios, da língua. E é muito interessante Deus confirmando o que nós vamos estudar, porque nós estamos fazendo nossos cultos na direção do Espírito Santo. Eu não costumo copiar culto de ninguém. Pode, as igrejas por aí estão sendo cheias de gente. O que importa é eu cumprir o meu trabalho, o meu ministério. O meu trabalho não é ganhar almas, é preparar as almas. Esse é um trabalho que Deus me deu para fazer. Foi confirmado por revelações e profecias várias vezes, não é? Que o trabalho que Deus me deu, além de ensinar, é preparar as pessoas para a vida eterna. Muitas pessoas Deus trouxe para nossas mãos para serem preparadas. A maior parte são pessoas cristãs, que entraram em alguma igreja e serviram a Deus, até se empenharam muito, mas não estavam preparadas para entrar no reino dos céus. Talvez eu falando assim, não tenha assim um crédito tão grande dos irmãos, mas a verdade, irmãos, é que esse trabalho de preparar as almas e afinar aqueles que são religiosos não é um trabalho fácil. Pregar para uma pessoa do lado de fora é muito mais conveniente, é mais fácil. O Senhor falou para o profeta Ezequiel no capítulo 2: eis que eu te envio a casa rebelde. Se eu te enviar a uma nação de fala difícil, eles te dariam ouvido, mas eu te envio a casa rebelde, e não quererão te dar ouvido, mas tu fala a minha palavra, quer ouçam, quer deixe de ouvir. Então, nessas e outras escrituras, nós percebemos que é mais fácil pregar para as pessoas de fora do que ensinar os crentes, porque o cristão, quando começa a servir a Deus, e ele tem alguns sinais na sua vida, ele baseia a sua santidade naquilo dali, e baseia a sua obediência em alguns sonhos que teve, em algumas experiências, e ninguém pode falar mais contra ele, porque ele já sabe tudo. Quando Jesus estava pregando, ele não estava pregando às pessoas de outras nações, ele estava pregando para os judeus, e foram eles que levaram Jesus à crucificação, porque Jesus veio para libertar eles das mãos de Satanás, mas eles julgavam, por ser descendentes de Abraão, serem filhos de Deus, estarem salvos. Eles tinham a certeza que estavam salvos. Será que os irmãos nessa noite têm total certeza que tudo que estão fazendo não é, está garantido está garantido a salvação? Nós estudamos é para isso. Muitas vezes nós acreditamos que estamos bem, mas através do estudo da palavra de Deus, nós descobrimos muitas coisas que nós não estamos enquadrados, que estamos fora da palavra de Deus. Nós estávamos falando ontem de um testemunho de um rapaz que o Senhor manifestou a ele em uma visão e disse para ele que muitos dentre o povo do Senhor vão ficar na grande tribulação. Aí apontou para a boca do rapaz e disse: por causa das suas palavras. E mandou que ele lesse o livro de Tiago.
E muitos vão ficar por causa das vestes. Pessoas que estão dormindo de qualquer maneira, de bermudas, sem camisa, vão todos ficarem. Eu tenho falado para os irmãos, cuidado, não é? Eu sei que os irmãos já se acostumaram comigo, mas Deus está revelando para outras pessoas que roupas inconvenientes faz parte, não é, daquelas coisas que mancham a vida da pessoa. Eu digo para os irmãos, é difícil sim andar na presença de Deus se nós não estivermos em comunhão, porque calor, inconveniência da carne e muitas outras coisas que são empecilhos e desculpa que as pessoas arrumam para não fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor tem revelado isto, e o Senhor falou para esse rapaz também: leia o livro de Esther, né? E ontem nós lemos para os irmãos no livro de Tiago e também no livro de Esther. E o rapaz, inclusive, pensou consigo: mas o livro de Esther não fala sobre essas doutrinas de roupa e nem de coisa nenhuma. Mas o anjo falou assim: leia o livro de Esther. E o anjo falou para ele o capítulo de Esther e o versículo. Ele foi lá e leu. E na hora que ele leu, o Espírito Santo lhe deu a revelação, como tem dado para nós em muitas escrituras. Ele disse: irmãos, e Deus me deu o entendimento que o significado ali é que Esther representa a igreja. E o terceiro dia, ela colocou as suas vestes reais para se apresentar diante do rei. A igreja está para se apresentar diante de Cristo no arrebatamento, e é preciso estar vestida espiritualmente e no corpo físico também. Amém. Tem pessoas que pensam que a palavra é só espiritual, ela apanha os dois lados, porque é uma espada de dois filhos. No Apocalipse o Senhor diz: guarda as tuas vestes, para que quando eu voltar não te encontre nu, né? Nós temos explicado para os irmãos que existem muitos usos e costumes do mundo que a igreja tem adotado nos últimos anos, de tal sorte que existem tantas abominações dentro da casa do Senhor que o povo não fala nada. São poucos pastores que estão gritando sozinhos, e às vezes muitos de seus membros não concordam com eles, mas a maioria estão fortalecendo seus membros a abraçarem o mau costume e o mau uso do mundo dentro das suas igrejas. Mas tudo isso será para juízo, porque a palavra se cumpre, porque também isso refere-se à apostasia que tem avançado e tem invadido as igrejas. Porque muitas pessoas estão com seus nomes no hall de membro, no livro das suas igrejas, fazem parte, mas estão na verdade desviadas, fora da via, fora do caminho, fora da palavra, fora de Cristo, ainda sendo membro de diversas e milhares de igrejas, mas estão desviados, como Deus tem nos revelado há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. O Senhor tem nos dado uma revelação, e eu preguei e tenho pregado, que mais são os desviados dentro da casa do Senhor do que do lado de fora. É muita gente, muitos estão fora da palavra, mas estão se garantindo por causa de alguns sinais que demônios têm feito no meio das igrejas, para confundir. E o Senhor já tinha alertado sobre isso, que eles iam se manifestar como um anjo de luz. Lá em Deuteronômio capítulo 13, o Senhor disse que se algum profeta viesse e profetizasse a tal profecia ou tal prodígio, viesse a acontecer, mas estivesse convidando o povo para adorar outros deuses, o Senhor alertava, já dizendo: não vão, porque o Senhor está provando vocês, hein? E tem muita gente que se engana com sinais, prodígios e maravilha que estão fora das Escrituras. Tem muitas pessoas que se apegam muito aos sinais, prodígios e maravilha, mais do que a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, está sendo cuidado lá no céu. O Senhor está zelando e velando pela sua palavra. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Nós iremos abrir nossas Bíblias em Mateus, para começar o nosso assunto, da nossa escola, a fim de nós aprendermos e guardarmos mais a palavra em nossos corações. Mateus, capítulo 12, versículo 33 em diante.
Toda a palavra de Deus, ela serve para libertar, dar entendimento, dar sabedoria, alegra nossos corações, nos arma contra as ciladas do diabo. Toda a palavra do Senhor, ela é muito importante, não há nada que rejeitar. Então diz assim, disse Jesus, ele não falou isso aqui dentro de quatro paredes, num culto como chamam, um culto de doutrina, porque não existe isso na Bíblia. Ele falou isso publicamente. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, Jesus está falando para quem? Escribas, doutores, fariseus. Vocês podem ler o texto aqui no versículo 22, a blasfêmia dos fariseus. Ele não estava falando isso num quarto, numa salinha, num culto de doutrina. Então disse ele, raça de víboras, porque eles eram serpente ardente, tinha peçonhas mortais nas suas línguas. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Veja bem, pois do que há em abundância no coração, isso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo de que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Todas as palavras, todas as palavras ociosas, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aleluia. Você está, irmãos? O Senhor tem revelado que no arrebatamento da igreja, milhares de crentes, muitos crentes vão ficar, e Ele está mostrando abundantemente as causas pelas quais as pessoas serão condenadas e ficarão na grande tribulação, e nós estamos tendo um privilégio de receber de Deus as informações além do que está escrito, porque já é uma falta entre o povo, meus amados irmãos, da face da terra, de não estarem examinando as Escrituras e colocando em prática com toda a seriedade. Quando Jesus disse, como vocês podem, seus escribas e fariseus, sendo mal, dizer coisas boas, porque eles falavam muitas coisas e estavam atacando ao Senhor. Vocês são maus, por isso que vocês estão falando coisas arrogantes e terríveis. Aleluia. Então Jesus lançou no rosto deles, fala a boca que está cheio o coração, por isso que vocês são maus, porque o coração de vocês está cheio de coisas más, e na hora de falar, o coração comanda as palavras. Quando a pessoa sabe disso e não busca um conserto, uma limpeza, não pede ao Senhor uma bênção para ele se purificar, para ele ser puro, essa pessoa está sendo negligente no seu cuidado, está sendo relapso, relaxado. Ele sabe que está errado e não pede ajuda, não procura se consertar, está levando a vida, como dizem os outros, morno, no banho-maria, morno, em cima do muro. Quando o Senhor falou sobre a igreja de Laodiceia, é uma igreja que nós estamos atravessando agora, é a sétima, porque nós estamos no sétimo período. A igreja de Laodiceia é morna, porque ela não se decide, sabe do seu erro. Deus está falando, usando pessoas simples e humildes, mas eles não querem dar ouvido, porque se fosse Deus falando através dos grandes, talvez eles estariam dando ouvido. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo e as vis para confundir as sábias. Quer dizer, Deus está usando pessoas simples, pessoas que não são famosas, pessoas humildes, moças, rapazes, até criança. Deus está revelando a sua palavra, está usando as crianças. E adulto, quando olha, pensa que é brincadeira, pensa que a criança está decorando. Deus está abrindo os lábios das crianças para falarem a palavra e falarem a verdade. Os lábios do cristão não podem falar palavras inconvenientes, como diz aqui, palavras ociosas. Ocioso
é uma palavra usada a uma pessoa que está sem trabalho, sem fazer nada, está ocioso, não é? Então, aplicando-se a palavra, uma palavra ociosa, é uma palavra que não tem efeito benéfico. Palavras ociosas. E o Senhor diz aqui, porque por tuas palavras tu serás justificado, e por elas tu vais ser condenado. Então, irmãos, palavras, pensamentos e ações são pelas quais coisas os seres humanos serão julgados. A Escritura diz que o julgamento da casa do Senhor começa aqui na terra. Provérbio diz que o justo é punido na terra. Surgiu há uns anos atrás uma doutrina de que vai haver 2 julgamentos, um para o povo cristão quando for arrebatado, depois o juízo final para os perdidos. É uma doutrina muito fora das Escrituras para perverter o verdadeiro ensino. Nós temos referência de que o cristão é punido na terra, que quando chegar no céu já chega preparado para fazer parte do templo espiritual que é a igreja, que é a noiva. Pois Deus deu isso lá quando Salomão foi construir o templo. Diz a Escritura que demorou 7 templos, 7 anos, exatamente conferindo, desde Adão até agora, 7º período de 1000 anos. Nós estamos agora no 7º. O templo está acabando de ser construído. E segundo as Escrituras, não se ouvia ferramenta no local do templo, pois as peças vinham prontas, bem perfeitas e eram encaixadas, e não havia ninguém batendo com martelo, ou serrando com uma serra, ou fazendo qualquer tipo de barulho, pois as peças vinham prontas e eram colocadas no seu devido lugar. E isto é uma mensagem que Jesus deixou para nós a respeito da vida eterna e da terra, porque a igreja estando aqui na terra, ela é fundida aqui, ela é preparada aqui, é aqui que Deus castiga o remido, é aqui que Deus prepara na fornalha os seus santos. O cristão não sai daqui com débito para ser julgado depois, como que tendo que ouvir as coisas erradas que praticaram. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que o Senhor vai falar aos que tiverem à sua direita, os salvos. Vinde, bendito do meu Pai, porque não será lembrado nenhum pecado cometido pelos santos servos do Senhor, pois já saem daqui, aleluia, limpos, perdoados, sem qualquer acusação, pois todo pecado cometido conscientemente pelos crentes será pago aqui. Outros não terão a mesma sorte de alcançar a vida eterna e irão ao inferno. Irmão, não se esqueça o que eu tenho falado para os irmãos. Eu me lembro muito bem quando a igreja estava na casa da irmã Miriam. Eu dizia que muitos servos do Senhor só serão salvos através do leito, porque Deus coloca muitos seus servos nos leitos, porque não se preparam, não se santificam, não dão crédito, levam mais ou menos a sua vida com Cristo. E é isso que tem acontecido. Temos ouvido um testemunho que Deus falou, Jesus falando para uma pessoa, disse: eu tenho tocado no coração das autoridades para construir muitos hospitais, porque é ali que eu levo muitos dos meus servos que estão no pecado e na rebeldia, para que abandonem os seus pecados e ali os preparam para a glória. Se o irmão ou a irmã não tem condição de ter uma vida santa, não refreia a sua língua, não consegue parar de falar determinadas palavras inconvenientes, que são palavras demoníacas que vêm da parte do inferno, saiba para o céu. Se você é um remido ou escolhido de Deus, Deus vai te colocar no leito da enfermidade, ou vai te deixar na grande tribulação para você pagar o preço da santidade que você não quis pagar agora. Isso é verdade, meus amados. Deus tem revelado isso. E olha que muitos servos do Senhor, sem necessidade, foram para os seus leitos de enfermidade, passaram meses, anos, para poder serem salvos. Porque o presente que está reservado para nós é uma glória tão grande, meus irmãos, que vocês não têm ideia. É uma glória muito grande, muito enorme.
Não há nada nessa terra que possa ser comparada com a nova terra que nós vamos habitar. E nós precisamos ser bons e ter cuidado com as nossas palavras. Porque, por exemplo, irmãos, quando a Escritura diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque se você acostumar a falar sim para a pessoa e você não cumpre, você se acostuma com palavras ociosas. Palavras que não vêm de um cérebro do Senhor, não vêm da boca de Deus. Se você tem dúvida que não pode cumprir, você diga, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, e não acontecer nada, nós estaremos lá, faremos isso ou aquilo. Mas se você afirmar, sim, você tem que cumprir. A não ser que um acidente, uma coisa te impeça, de maneira que você não pode mesmo. Mesmo assim, o cristão deve ter a preocupação de comunicar, por causa das palavras. Porque as palavras, elas podem causar efeitos na vida das pessoas. Se você promete algo a uma pessoa e ela espera e você não cumpre, Satanás põe a tua palavra e vai perturbar a mente daquela pessoa que você prometeu. E a culpa, sabe, será de quem? Tua. Então é muito importante ter a comunicação. Todos nós devemos estar sempre observando as nossas palavras. Por isso a Escritura diz, sejam poucas vossas palavras. Sejam poucas vossas palavras, pois o diabo tenta os seres humanos por causa das palavras. Se você faz uma reclamação diante dos milhões de anjos do Senhor e dos milhares de demônios, se esta reclamação, irmãos, for concernente a algo da sua vida, Satanás vai te perturbar por causa desta palavra que você usa constantemente, aleluia. Ele vai te perturbar porque ele percebeu que você se incomoda e você murmurou. Quando o Senhor diz aqui na palavra, não murmureis, a murmuração são palavras de desconfiança, de reclamações. Quando o diabo ouve isso, ele tenta o povo, e essas palavras são palavras também sem fé. Eu me lembro, o Senhor me faz lembrar aquele capitão, quando, por exemplo, tinha 3 anos e meio de fome sobre Israel. Então, ali estavam 3 homens leprosos. O profeta já tinha dito que o Senhor amanhã daria uma quantidade de cevada de trigo, portanto, e o capitão, em cujo ombro o rei se encostava, duvidou, desdenhando da palavra. O profeta imediatamente recebeu uma mensagem e disse para ele, tu verás com os teus olhos, mas você não vai comer daí. Poderia ter ficado ele endurecido, ou caído, ficado lá, mas não, ele foi morto, pisoteado pelo povo, quando os 3 leprosos disseram que lá no arraial dos Círios tinha abundância de comida. E o povo saiu para saquear, e o capitão que foi colocado pelo rei para controlar o povo, não pôde controlar o povo, e o povo pisoteou, derrubou no chão, e ele morreu. Ele viu com os olhos, mas não pôde ele tocar, por causa da sua palavra. Ele foi condenado por causa da sua palavra. Muitas e muitas vezes no deserto Deus trouxe castigo sobre o povo por causa das suas palavras. Nós vamos ler em Provérbios que diz, aquele que muito abre a sua boca tem perturbação na alma. Satanás, ele te banha então pela tua boca. O peixe é pego pela boca, e o homem também, por causa de suas palavras. A palavra tem sido a causa de derrota de muita gente e ações. Bendito seja o nome do Senhor. Eu digo para os irmãos, muitas músicas que estão sendo cantadas, nelas contém palavras abusivas, músicas evangélicas. Muitas pregações que têm sido feitas para engrandecer o reino daquele pastor ou aquele outro, a fim de encher o seu bolso. Há muitas palavras ociosas, serão julgados e condenados. Muitas palavras têm saído da boca de mulheres que dizem ser pastores, que eu não aceito pastores, e não tem base nas Escrituras, nem em lugar nenhum. Quando diz que Raquel foi pastor de ovelha, lá de animal. Nunca, nem no templo de Salomão, nem no tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, nem no templo de Zorobabel, nunca se ouviu falar que uma mulher foi consagrada a sacerdotisa.
equivalente, entre aspas, a pastores que estão por aí. Podem fazer o que quiser, até fogo descer do céu, mas vão ser julgadas. As mulheres têm que se colocar na posição como diz as Escrituras e a lei de Deus. Por causa das palavras, como o Márcio falou, um determinado pastor lá no asilo disse que se Márcio quisesse, ele consagraria Márcio a pastor. Márcio não foi chamado para ser pastor, seria evangelista. É esses convites, essas palavras ociosas sem valor, palavras que não veio de Deus, que os homens vão dar conta no dia do juízo. Como o Senhor falou pelo profeta: eles constituíram príncipes, mas eu não sou. Quer dizer, eu não participei, não foi da minha vontade. Está aqui no profeta. Aleluia. Consagram as tortas e as direitas, homens e mulheres, a ministérios para encher o seu reino de gente, sem serem chamados por Deus, sem serem preparados por Deus, sem terem a unção divina e sem estar de conformidade com a palavra do Senhor. Palavras ociosas têm sido faladas para muitas ocasiões, causando um efeito de soberba, de altivez, de mentira, de engano, de persuasão e uma série de efeitos estranhos em que o diabo trabalha em cima das palavras que as pessoas falam. Deus trabalha em cima das palavras de verdade que o Espírito Santo fala nos lábios dos seus servos. Pois o lábio do justo é um manancial de vida, mas os lábios do ímpio é uma sepultura aberta, diz a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler ainda com os irmãos Jeremias capítulo 9. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é gloriosa, ela é poderosa e maravilhosa. Diz assim: versículo 3 em diante: e estendem a sua língua. Esta foi a palavra que o Senhor deu pela manhã, quando eu disse: Senhor, dá-me uma palavra. E estendem a sua língua, como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Olha a palavra do Senhor que Deus me deu nesta manhã, por revelação divina. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, tudo falando sobre palavras, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obras perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Eu não disse, irmão, que o cristão, o crente vai ser fundido aqui na terra primeiro? Alguns, né? Alguns, para serem salvos. Porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior há ciladas. Quer dizer, pregam uma falsa paz, mas para uma cilada. Quer dizer, todo pastor e líder que prega muita paz e muita bênção é porque há uma cilada para tirar o dinheiro e proveito do povo. Eu estou pregando que muitos já têm visto, que nós já temos ouvido, até os de fora, até os governos têm observado isso, porque eles não pregam a verdade. Se pregassem a verdade, não estariam em televisões, nem em carros, estaria em lugares em que seriam rejeitados, porque seriam rejeitados. Versículo 9:
por um acaso, por estas coisas, não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta? Ah, Deus não é vingativo não. Muita gente quer ver Deus só o lado bom de Deus, que Deus é amor. Ele disse que porventura não se vingaria a minha alma, hein? De gente tal como esta. Irmãos, a terra é do Senhor, os céus são do Senhor, os planetas são do Senhor, a terra é do Senhor, o que nela está é do Senhor, os povos são do Senhor. Então se os povos pecam, se o povo de Deus peca, vão acertar conta com Ele, e Ele vai se vingar disso, porque Ele fez o homem para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para glorificá-lo, aleluia. Ele fez o homem para o homem reconhecer a bondade de Deus e viver alegre com Deus, abraçando o Senhor. Quando você abraçar o seu irmão, faz de conta que você esteja abraçando a Jesus. Esquece os problemas, dá um abraço gostoso ao seu irmão. Não dá aquele abraço ruim não, sabe? Aquele abraço de preocupação, aquele abraço gostoso de irmão, como se você estivesse abraçando o Senhor Jesus. Aleluia. Pelos montes levantarei choro e pranto. Eu não disse que o Senhor chora? Não fizemos um estudo com os irmãos que o Senhor chora? Mas o Senhor chora, irmão, está aqui, ó. Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, moradas de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação de sorte que fiquem desabitadas. Quer dizer, esta palavra um dia cumpriu-se na vida de Jerusalém, quando Jeremias profetizara, mas esta palavra não acabou. Porque se o pecado tivesse acabado, esta palavra também não teria mais valor. Mas esta palavra de juízo, falada por Jeremias, vai voltar a se cumprir. E o Senhor tem revelado que Ele tem observado as palavras dos crentes, e o Senhor tem andado irado. E nós, irmãos, precisamos abrandar a ira do Senhor em nossas vidas.